Olá, caros amigos que acompanham o nosso canal Saúde pelas Plantas. Eu sou Daniel Fojas, estou mais uma vez aqui com vocês para falar sobre plantas medicinais. Mas antes de falar das plantas, quero falar de oportunidade com vocês. Tá rolando o primeiro workshop online gratuito Saúde pelas Plantas e se você ainda não se inscreveu, é a sua grande chance, o tempo está acabando, o workshop vai até o dia 1º de novembro e você precisa se inscrever o mais rápido possível. O link para se inscrever está aqui na descrição do vídeo, basta você clicar lá e você vai estar se inscrevendo no nosso workshop, vai ter direito a participar de todas as aulas, mesmo as que já foram, ainda estão disponíveis para você, e vai ter direito a baixar os 4 e-books. Na próxima aula do dia 1º, o 4º e-book vai estar disponível e você vai receber esses 4 e-books participando do workshop. Então não perca essa oportunidade e venha com a gente para o primeiro workshop online gratuito Saúde pelas Plantas. Hoje a planta que eu trago para vocês é uma planta muito comum, de muito fácil cultivo, presente em muitos jardins por aí, e é uma planta que com certeza você conhece, mas não sabe da missa à metade. Devo confessar para vocês que pesquisando sobre essa planta, eu conheci algumas propriedades medicinais dela, mas pesquisando sobre essa planta, eu me impressionei com a quantidade de artigos científicos que eu encontrei sobre essa planta e sobre todas as propriedades medicinais dela, e com certeza você vai se impressionar junto comigo. Para vocês, o saião. Algumas pessoas conhecem como saião, algumas pessoas conhecem como folha da fortuna. O nome científico dele é Bryophyllum pinnatum. Tem outra espécie, também assim, que se atribui às mesmas propriedades, mas as pesquisas que eu li sobre essa espécie aqui, que é o Kalanchoe brasiliense. É uma outra espécie que é brasileira, essa espécie aqui é africana, e essa espécie brasileira também se atribui, é chamada também de corona, em alguns lugares, essa segunda espécie. O que eu quero falar com vocês é desta aqui, que é uma espécie muito interessante porque ela tem uma propagação vegetativa muito simples. Você tira uma folha dessa aqui e ela começa em cada dobra dessa aqui, ó, da folha dela, em cada nervura dessa aqui, surge uma nova planta. Você só colocar ela na terra e ela vai brotar e você vai ter muito saião e vai poder usar muito essa planta, tenha certeza. Quem pediu um vídeo sobre o saião, eu me lembro que outras pessoas já tinham pedido vídeo sobre o saião, mas eu não me lembro quem que é agora, eu não achei mais o comentário na nossa linha do tempo. Mas foi o Ernesto, nosso parceiro também no canal, tá sempre com a gente no canal, ele pediu um vídeo sobre o saião. Então esse vídeo é em homenagem a você, Ernesto. Muito obrigado pela sugestão. É uma planta de baixa toxicidade. O que quer dizer isso? Não tem problema consumir o saião. Você não vai ter uma intoxicação, não vai agredir seu fígado, seu rim, nem seu estômago. O único senão sobre o saião é, se você tem hipotireoidismo, não consuma saião, porque ele reduz a atividade da tireoide enquanto você está utilizando. Então, mas em todos os outros casos, pode consumir sem problema nenhum. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre ela é que ela é excelente no tratamento da leishmaniose. Quem não sabe o que é leishmaniose, tem uma bactéria chamada leishmania, que é transmitida por um mosquito, um pernilongo, chamado mosquito palha ou flebótomo. E esse mosquito, principalmente em áreas de floresta, principalmente em áreas nativas, ele se desenvolve, ele não é comum em áreas urbanas, ele transmite pela picada dele, do mesmo jeito que o Aedes transmite a dengue, ele transmite a leishmania. E a leishmaniose, essa bactéria, ela entra na leishmaniose cutânea. Ela vai formando feridas na pele, porque essa bactéria vai destruindo o tecido da pele. A pessoa vai ficando cheio de feridas pelo corpo todo. E é uma doença bem perigosa, pode causar gangrena e tudo mais. E ela tem uma ação muito efetiva no caso de leishmaniose. Ela ainda é uma planta excelente para combater bactérias. Tanto bactérias na pele, como o Staphylococcus aureus, que causa os abscessos, por exemplo, os furúnculos, como para bactérias intestinais, como, por exemplo, Escherichia coli, que causa diarreias terríveis. Então, você pode sim consumir interno, pode fazer o suco dela, né, como se faz com boldo, amassa na água e toma. Você pode fazer esse chá frio com as folhas do saião e vai ser excelente para combater bactérias. Tanto para lavar as feridas, no caso, por exemplo, de pessoas que têm nos olhos conjuntivite, pode lavar os olhos com o suco dessa planta também.
A ação antibiótica dela é tão eficiente que no estudo que foi feito com várias bactérias, ela teve sucesso com a maioria das bactérias que foram testadas, combatendo essas bactérias, inclusive bactérias que eram resistentes a antibióticos químicos. Então, por exemplo, você está com uma inflamação da garganta muito séria e os antibióticos não estão resolvendo, está com uma infecção intestinal, os antibióticos não estão resolvendo, acredite, o saião é uma planta que pode ter um efeito melhor do que um antibiótico químico. Outra coisa sensacional sobre o saião é que ele tem uma ação anti-hemorrágica e uma ação cicatrizante. O suco do saião pode estancar esse sangramento, como ele é levemente adstringente, ele também vai fechar os vasos sanguíneos para que eles não vertam sangue e ele vai auxiliar no processo de cicatrização. Mesmo pessoas que têm uma úlcera gástrica que está supurando e está sangrando dentro do estômago, isso é terrível, o saião pode ter a ação para estancar esse sangramento dentro do estômago, ou mesmo no intestino, para pessoas que estão com diverticulite e tudo mais. O saião tem uma atividade anti-ulcerogênica. E anti-ulcerogênico quer dizer que evita o surgimento de úlceras. Então, pessoas que já sofrem de gastrite, por exemplo, podem tomar o suco, o chá do saião, podem comer a folha do saião, não tem problema nenhum, que é para evitar o desenvolvimento de úlceras no estômago. Ainda o saião, no aparelho digestivo, ele é cicatrizante para o estômago. Então, se você tem lesões no estômago por algum momento, já tem uma úlcera, ele tem uma ação cicatrizante. Então, ele é anti-ulcerogênico e cicatrizante para a mucosa do estômago. O saião ainda é muito reputado para problemas respiratórios. Então, pessoas que estão com gripe ou bronquite, coisa e tal, podem fazer um xarope com o saião ou podem tomar o chá do saião, o suco do saião, para aliviar problemas respiratórios também. O saião é tônico da respiração. Então, problemas de asma, de bronquite, uma respiração cansada, um peito cansado, pode encontrar uma solução muito legal através do uso do saião. Seja tanto fazer um xarope quanto fazer um chá, ou quando tomar o sumo do saião, pode ser excelente como tônico respiratório. Tem algumas pesquisas que demonstram que ele tem uma capacidade antitussígena, ou seja, ele evita os acessos de tosse, principalmente aquelas pessoas que têm aquela tosse noturna que não passa, e antiasmático também, ou seja, pessoas que têm dificuldade para respirar, como ele é um tônico respiratório, ele vai auxiliar pessoas que têm asma e dificuldade para respirar. Para mulheres que sofrem de inflamações das trompas e dos ovários, o saião tem algumas pesquisas que demonstram uma atividade excelente dele para combater esse tipo de inflamação, esse tipo de problema em trompas e ovários. Você faz o suco do saião, pode pegar 2 folhas dessa aqui, bater com água e tomar de manhã em jejum. Toma o suco do saião para evitar, ou para aliviar, ou para combater esses problemas nos ovários e nas trompas. Ainda o saião apresenta uma atividade antihipertensiva, ou seja, ele ajuda a regular a pressão arterial. Pessoas que têm hipertensão podem utilizar o saião com frequência, uma folha por dia ou uma folha 2 vezes ao dia, para ajudar a controlar a pressão arterial. Ainda o saião é anti-inflamatório, então para problemas de garganta, problemas inflamatórios de modo geral, mesmo inflamação muscular, inflamação intestinal, do estômago, tudo que terminar com it, o nosso saião tem uma excelente atividade anti-inflamatória e pode ser um remédio muito importante nesses casos também. O saião tem uma atividade também antitumoral, ou seja, ele demonstrou a capacidade em vários casos de impedir o hiperdesenvolvimento das células cancerosas. Então, em vários tipos de câncer, ele foi testado e realmente ele tem uma ação de inibir o desenvolvimento do câncer. O saião tem uma capacidade de auxiliar o trabalho da quimioterapia ou da radioterapia, aquela terapia que estiver sendo desenvolvida naquele momento, para acelerar o processo e para reduzir a necessidade da continuidade desse tratamento químico ou radiológico. Uma coisa do saião é que ele reduz a atividade do sistema imunológico enquanto você está tomando ele. Então é leve essa redução do sistema imunológico, mas isso é importante no caso de pessoas que têm alergia crônica. Porque o que é alergia? O seu sistema imunológico ataca os elementos que estão causando alguma coisa no seu organismo, eles atacam e nesse ataque eles acabam desencadeando uma reação autoimune e você vai ter um problema de alergia, né? Aí vai ter que tomar o antihistamínico. Então, ele tem uma atividade que deprime um pouco, ele reduz um pouco, é um pouco só, a atividade do sistema imunológico. Então, pessoas que estão com tratamento de câncer, por exemplo, que já derruba o sistema imunológico, porque a quimioterapia derruba o sistema imunológico, não tome saião. Se você está fazendo quimioterapia, não toma saião, porque vai piorar o seu caso.
Pessoas que têm alergia crônica ou que têm doenças autoimunes, que é o próprio sistema imunológico trabalhando contra a pessoa, podem tomar o saião e isso vai ser interessante para reduzir essa atividade do sistema imunológico. Nesse sentido, ela trabalha como antihistamínico, ou seja, combatendo alergias, inclusive evitando processos anafiláticos. Então, pessoas que foram picadas por abelha e têm uma alergia muito séria, picada de inseto, e pode chegar a ter um choque anafilático, que é um processo muito grave dessa alergia, pode tomar o saião e vai evitar os processos anafiláticos. O saião ainda é uma planta depressora do sistema nervoso central, ou seja, ele traz uma ação sedativa e prolonga o tempo de sono da pessoa. Pessoas que estão muito agitadas, que estão nervosas, que estão passando por momentos de ansiedade e tudo mais, é bem interessante o uso do saião porque ele tem essa propriedade, essa capacidade de reduzir a atividade do sistema nervoso e causar relaxamento, sedação e melhorar o sono das pessoas. E ainda ele reduz a sensibilidade à dor. Então, pessoas que sofrem de dor de cabeça, enxaqueca, que estão com dor por conta de inflamações e tudo mais, o saião pode ser um excelente analgésico também. Ele vai reduzir, ele age como antinociceptivo, que são as substâncias que reduzem nossa sensibilidade à dor. Isso se aplica tanto à depressora do sistema nervoso central quanto à atividade antinociceptiva, se aplica, por exemplo, a cólicas menstruais, a cólicas uterinas, com dores musculares muito sérias, e atua até mesmo como anticonvulsionante para pessoas, por exemplo, que sofrem de epilepsia. Então, em todos esses casos, o saião tem uma ação muito interessante. Uma coisa que eu aprendi sobre o saião, e eu quero compartilhar com vocês, é que ele auxilia o trabalho de parto. Então, mulheres que estão em trabalho de parto, tomando o saião, vão ter uma intensificação da contração uterina. Então, por exemplo, as mulheres tomam o soro, né, para aumentar as contrações. A ação do saião é melhor do que a do soro, para intensificar as contrações do parto. Então, mulheres que têm dificuldade para o parto, que não estão tendo contrações, tomando o chá de saião, o suco do saião, o sumo do saião, vão encontrar um remédio que vai auxiliar no trabalho de parto. Obviamente, não se recomenda, apesar de não ter nenhum registro de atividade abortiva, como ele trabalha a musculatura uterina, é melhor não consumir o saião durante a gravidez, somente no momento do parto, acompanhado do médico, do enfermeiro, da parteira, mas somente nesse momento é que se deve tomar o saião durante a gravidez. Ainda, o saião é uma planta que ajuda a combater ou controlar a diabetes. Ele controla os níveis de açúcar no sangue. O consumo do saião controla os níveis de açúcar no sangue. E não somente isso, ele é protetor do fígado. Então, pessoas que têm algum problema hepático, ou que tomam medicamentos, substâncias, que agridem o fígado. O saião é protetor do fígado, inclusive combatendo icterícia. Não somente em crianças, mas como adultos também, que em algum momento, por causa de hepatite e tudo mais, podem ter icterícia. O saião é excelente também combatendo icterícia. Por fim, gostaria de dizer que o saião, além de trabalhar tudo isso que a gente já falou, pesquisas desenvolvidas na Índia com ele, em universidades da Índia, demonstram que o saião tem uma atividade contra os cálculos renais. Então ele evita a formação de cálculos renais, ele retira dos rins os cristais que vão se calcificar formando os cálculos. Isso é fantástico, mais uma utilidade do saião. Este é o saião, uma planta impressionante que a gente não dá valor para ela porque a gente não conhece a quantidade de benefícios que a gente pode alcançar utilizando o saião. Use você também o saião, plante saião no seu jardim e faça uso dele para alguma dessas dezenas de propriedades medicinais que os estudos demonstram no saião. E esse é o canal Saúde pelas Plantas, agradecendo imensamente a sua parceria, a sua presença aí do outro lado, a sua audiência. Se você gostou desse vídeo e achou interessante, dá um like pra gente aqui, pra gente saber que o vídeo chegou até você. E se você quiser deixar algum comentário, aqui embaixo na área de comentários, deixe seus comentários. É a parte mais importante desse processo, é ouvir vocês, é compartilhar com vocês. Esteja junto com a gente também. Esse é o canal Saúde pelas Plantas.